Ferrari desbloqueará todo o potencial do SF25 para o Grande Prêmio do Japão. Vamos falar sobre isso e muito mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, além do cabelo rebelde hoje aqui com essas pontas horrorosas, nós temos também camiseta aqui, ó, da Paddock BR. Você vê essa aqui da Ferrari, por exemplo. Tem vários modelos de todas as equipes e pilotos, novos modelos, inclusive chegando direto, 100% algodão, não encolhe, tem moletons belíssimos também. Cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis, não perca a oportunidade, link na descrição. E na Instant Gaming também vários jogos e gift cards estão em promoção, entra pelo nosso link na descrição que você não vai se arrepender e ainda ajuda o canal. Vamos começar este vídeo da manhã falando de Yuki Tsunoda e Honda. Pois bem, a Honda Corporation, Racing Corporation, afirmou que não interferirá no futuro de Yuki Tsunoda na Fórmula 1 após sua promoção para a equipe da Red Bull. E também a Honda está falando que eles estão se preparando para o novo projeto com a Aston Martin e deixará de ter influência sobre a Red Bull, ou seja, sobre as tomadas de decisões da Red Bull em relação aos seus pilotos. Também está sendo dito pela Honda, pelo chefe deles, o líder deles, que não tiveram nenhuma participação nessa troca de pilotos, ou seja, a Honda não fez nenhum tipo de pressão, não ficou ali nas negociações nem nada, foi uma decisão puramente da Red Bull. É claro que para a Honda acaba sendo um marketing muito bom você ter no Japão tanto a pintura especial quanto um piloto japonês utilizando essa pintura em homenagem à Honda, tal, aquela coisa toda, fica legal para eles. Mas é curioso ver que a Honda está afirmando que não teve participação nenhuma e vai deixar de apoiar o Tsunoda. Qual que é o problema aqui? O problema é que o Tsunoda vai ficar desamparado e é aquela tecla que a gente já bateu algumas vezes, seja na live da semana passada e também em vídeos aqui recentemente. Sem o apoio da Honda, ele vai ter que suar a camisa bastante nessa Red Bull para ter o apoio da Red Bull para os próximos anos. É um piloto que já fez nome para o meio de pelotão, então se ele for demitido, talvez uma ou outra equipe queira os serviços dele, só que assim o Tsunoda tem a oportunidade da carreira na Red Bull. Perder esse apoio da Red Bull por si só significa que ele não teria uma vaga necessariamente garantida lá na Aston Martin, conforme já falamos inúmeras vezes, porque a Aston Martin está atrás do Max Verstappen e aí seria um trunfo para a Honda, para a Aston Martin ter o Max Verstappen. Então é uma situação bem complicada. O Tsunoda ele não vai ter o apoio da Red Bull, não vai ter o apoio da Honda, então ele tem que andar o mais rápido possível agora ao lado de Max Verstappen para continuar na Red Bull para os próximos anos, já que para o grupo Red Bull seria muito bom finalmente achar um piloto que consiga andar minimamente próximo do Max. Quero saber a sua opinião, o que você vê dessa situação toda aí nos comentários. Vamos agora falar sobre Red Bull, justamente sobre a questão dos carros. Muito se fala que são carros diferentes, O Liam Lawson recebeu um carro diferente do Max Verstappen e tem uma matéria muito boa do Planet F1 destrinchando um pouquinho dessas diferenças. Pois bem, o que acontece? Max Verstappen já havia reclamado no ano passado que o carro da Red Bull deixou de ser dominante lá de 2023 e início de 2024 para se tornar um carro praticamente inguiável no meio de 24 em diante. Em 2025, com a diferença brutal entre Max Verstappen e Liam Lawson, reacendeu a discussão se o carro era o mesmo para o Pérez ou se o Lawson estava recebendo o mesmo carro, e o que nós temos é o seguinte: na pré-temporada foram feitos alguns testes com Lawson e com Verstappen, então a Red Bull testou sim algumas configurações diferentes, nós até falamos sobre uma configuração que não deu muito certo de asa dianteira, e assoalho também que tinha mudado, o assoalho no caso tinha funcionado. E o que acontece é que na Austrália, realmente o Verstappen estava com o carro atualizado. Só que quando chegou na China, o carro era o mesmo para os dois estavam com as peças novas. E aí com o toque que o Liam Lawson tem na corrida sprint, ele então teve que substituir a sua asa dianteira porque a Red Bull não tinha partes novas dessa asa, desse spec mais rápido da asa dianteira. Ele teve que ir para o spec antigo e esse spec antigo era um spec que não estava funcionando direito. Eles tiveram que mudar muita coisa na configuração do carro, inclusive assoalho, para então fazer funcionar minimamente.
O Liam Lawson até fala que no sprint da China o carro tinha uma performance muito superior ao que ele teve na corrida principal. Ele até atribui isso à janela de operação do carro, falando que a janela do carro na sprint era muito maior do que na corrida principal. Então você vê que, na verdade, o Liam Lawson não ter o spec efetivamente melhor para a corrida principal foi uma culpa do próprio Lawson de ter tido um toque na corrida sprint. Não necessariamente porque a Red Bull não queria dar a ele o melhor carro, até porque não faz sentido você ter a peça e não dar aos dois pilotos. Você quer que os dois tenham o melhor carro possível. Já no Japão, é esperado que o Tsunoda tenha o mesmo carro que o Verstappen, só que a Red Bull, pelo visto, está com falta de peça de reposição. Então, se tiver algum acidente no qualifying, no treino livre, e precisar trocar efetivamente, aí corre o risco de não ter a reposição e então voltar a um spec mais lento e também, pelo visto, mais difícil de pilotar. Vamos ter que esperar para ver. O Grande Prêmio do Japão está batendo a porta. Hoje, às 20 horas, teremos a nossa live de pré-Japão lá no Ressaca Express. Fique atento. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui a Ferrari voltando a figurar como principal notícia, né, aqui no canal. Nós tivemos muita coisa de Red Bull nos últimos dias. Temos agora a Ferrari, que é o seguinte: de acordo com o que está sendo dito, e você tem a matéria na descrição para vocês, a Ferrari fez mais de 20 ajustes no simulador desde o Grande Prêmio da China para compreender o seu carro e, de acordo com o que está sendo dito, a Ferrari finalmente virá, e aí a gente tem que botar aqui, né, gente? A Ferrari sempre tem muita promessa e todas as equipes prometem muito, então trate como apenas uma ideia da Ferrari, né? Não necessariamente isso vai acontecer, mas a Ferrari finalmente virá com a sua melhor configuração e vai desbloquear todo o potencial do SF25 no Grande Prêmio do Japão. Inclusive, ela terá uma configuração diferente de suspensão, se comparado aos dois grandes prêmios anteriores, e vai ter um grande foco nessa configuração, porque no outro grande prêmio, que será o Bahrein no caso, a Ferrari terá já um grande upgrade, e esse grande upgrade vai passar por grande parte ali do sidepod, tampa do motor, difusor, e espera-se também um pacote maior, também mais robusto, lá para Miami. Então a configuração de agora, que será colocada no Grande Prêmio do Japão, é fundamental para a Ferrari para que ela prossiga nas suas atualizações em Bahrein e em Miami. Se não der certo, aí é aquela coisa, né? Ferrari vai ter que coçar a cabeça para entender o que está rolando, mas num primeiro momento, o Grande Prêmio do Japão será o Grande Prêmio da Ferrari em termos de performance, pelo que está sendo dito. Eu torço para que seja verdade, como já falo aqui para vocês inúmeras vezes. Quero ver disputa e quanto mais equipes lá na frente melhor. Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari, todo mundo brigando ali seria excelente. Mercedes, já tivemos um vídeo esses dias aqui falando também da questão da Mercedes. McLaren, nós temos que ver como ela vai reagir à nova regra da asa traseira, que vai ficar mais radical agora no Grande Prêmio do Japão, e a própria FIA confirmou que se a McLaren vier com a configuração anterior, ela vai estar fora do regulamento. Então existe muita coisa para a gente ficar de olho nesse Grande Prêmio do Japão. Eu espero de verdade que a gente tenha uma competição bem legal e torço para que a Ferrari esteja nesse meio. Quero saber a sua expectativa e opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!